Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, hoje gostaria de falar sobre um estudo sobre a carta de Paulo à igreja de Filipenses. Filipenses 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Irmãos, quero dizer que a cidade de Filipos era uma cidade importante no Império Romano, por causa de sua localização geográfica na região montanhosa entre a Ásia e a Europa. Filipos era uma cidade situada ao norte da Grécia, que Felipe II da Macedônia, pai de Alexandre Magno, agregou a seu reino, dando-lhe o seu próprio nome. Antes chamava-se Crenides. Paulo chegou a Filipos nos anos 49 ou 50 depois de Cristo, com Timóteo, Silvano e Lucas. O apóstolo Paulo, irmãos, visita Filipos pela primeira vez, por ocasião de sua segunda viagem missionária, como descrita em Atos 16. A visão que Paulo teve, irmãos, em Troás, era Deus convocando o apóstolo a passar ao continente europeu, dando-se ali em Filipos as primeiras conversões na Europa. E por isso, Filipos tem sido chamada o berço do cristianismo europeu. A igreja em Filipos, irmãos, cresceu e se fortaleceu e trouxe muitas alegrias ao coração do apóstolo Paulo. Escreve carta. Muitos anos mais tarde, quando na prisão em Roma, em condições subhumanas, mas que não puderam tirar o gozo do servo de Deus. A igreja de Filipos, irmãos, amava muito a seu pai na fé e mostra-lhe muito afeto, enviando-lhe uma carta viva na pessoa de seu representante Epafrodito. Não esqueceu também de enviar-lhe algum dinheiro para a sua necessidade temporária. Eu quero dizer, irmãos, que foi em Filipos que começou a evangelização da Europa. Os judeus, sendo poucos, não possuíam nenhuma sinagoga, mas apenas um lugar de oração. Lídia, que Paulo batizou, fazia parte deste grupo. Formou-se aí uma pequena comunidade, sobretudo de origem pagã. Está em Atos 16, 11 e 40 e Tessalonicenses 2, 2. Quer dizer que esta comunidade, irmão, sentia-se particularmente unida a Paulo. Dela recebera o apóstolo os dons. Está em 4, 15, 2 Coríntios 11, 8, 9. Não obstante insistir no trabalho gratuito. Eu quero dizer, irmãos, que a evidência interna da carta indica que foi escrita durante o primeiro encarceramento de Paulo em Roma. Nela ele fala de toda a guarda pretoriana, como estando a par da razão de ele estar em cadeias. E ele envia cumprimentos da família de César. Está em Filipenses 1, 13, 4, 22. Considera-se, irmão, geralmente que o primeiro encarceramento de Paulo em Roma ocorreu por volta, irmãos, de 59 e 61 depois de Cristo. Ocorreram vários eventos entre a chegada de Paulo a Roma e a sua decisão de escrever aos Filipenses. Epafrodito fizera a viagem desde Filipos. Havia trabalhado para ajudar Paulo e havia ficado muito doente. Os filipenses, aos 1000 quilômetros de distância, tinham recebido notícia da sua doença. Agora Epafrodito se recuperara e Paulo o enviara de volta com a carta. De modo que a carta, irmãos, foi escrita por volta de 60 ou 61 depois de Cristo. Eu quero dizer que a igreja filipense, irmãos, mostrava grande amor e consideração para com Paulo. Pouco depois dele a visitar, a congregação lhe enviara generosamente provisões materiais durante a sua permanência de várias semanas na vizinhança tessalônica. Filipenses 4, 15 e 16. Mas mais tarde, quando os irmãos em Jerusalém entraram num período de intensa perseguição e necessitavam de ajuda material, os cristãos em Filipos, eles mesmos muitos pobres e passando por uma grande prova de aflição, não obstante, haviam demonstrado prontidão para contribuir até mesmo, além das suas possibilidades. Paulo apreciou tanto a excelente atitude deles que os citou como exemplo para as demais igrejas. Segundo Coríntios 8, 1, 6. Eram também, irmãos, muito ativos e diligentes na pregação
das boas novas, de modo que parece que não haviam tido contato com Paulo já por algum tempo. Mas então, quando ele passava necessidade na prisão, eles não só lhe mandaram dádivas materiais, de modo que Paulo tinha abundância, mas também mandaram seu enviado especial, Epafrodito, homem que lhes era valioso. Este irmão zeloso, corajosamente, irmãos, prestou ajuda a Paulo, mesmo colocando em perigo a sua própria vida por conseguinte. Paulo elogia muito perante a igreja. Está em Filipenses 2, 25, 30 e 4, 18. Paulo expressa confiança em harmonia com as orações deles, de ser liberto do encarceramento e de poder visitá-lo de novo. Filipenses 1, 19, 2, 24. Sabe que se continuar ele vivo, é ser útil para eles, embora aguarda ansiosamente o tempo em que Cristo o receberá junto de si. Filipenses 1, 21 ao 25. Compare isso com Jó 14, 3. Eu quero dizer que no interim espero enviar Timóteo, o qual mais do que qualquer outro disponível, genuinamente tomará o peito o interesse deles. Filipenses 2, 19 e 23. Paulo nunca, irmãos, deixou de dar elogios quando apropriados, e nem se refreou de dar a necessária repreensão. Mas nesse caso era preciso dar encorajamento, tinha que encorajar esse povo. A igreja tinha opositores, obreiros do dano, que queriam macular-se de relações carnais e da circuncisão na carne. Mas parece que os irmãos não ficaram seriamente afetados ou transtornados. Está em Filipenses 3:2. Assim, Paulo não presenciou apresentar fortes argumentos, nem repreensão, como por exemplo, nas suas cartas às igrejas da Galáxia e em Coríntio. O único leve indício da correção era a sua exortação à união por parte da Evódia e Sintique. Em toda a carta, ele incentiva a igreja filipense a continuar no seu excelente proceder, procurando maior discernimento e apegando-se firmemente à palavra da vida, uma fé mais forte e a esperança do prêmio por vir. Nesta carta, irmãos, são expressos muitos princípios excelentes que dão encorajamento hoje a vários cristãos. É esta palavra que nos fala a carta que Paulo mandou para a igreja de Filipenses. Aleluias!